Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal My Audiobook. Hoje vamos explorar as fascinantes estratégias descritas no livro A Arte da Guerra. Antes de começarmos, gostaria de pedir a vocês que curtam este vídeo e, se ainda não o fizeram, inscrevam-se no canal. Isso vai ajudar o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Vamos lá? A Arte da Guerra. Resumo. A Arte da Guerra é um antigo tratado militar chinês escrito por Sun Tzu, um estrategista militar por volta do século V a.C. Apesar do foco original em questões militares, suas lições sobre estratégia, liderança e planejamento têm sido amplamente aplicadas em uma variedade de campos, incluindo negócios, política e esportes. O livro é organizado em 13 capítulos, cada um explorando uma faceta distinta da estratégia militar. Dentro deste tratado sobre a guerra, o conflito é examinado como uma característica inerente à natureza humana. A própria guerra é mencionada como um mal necessário, mas um mal que deve ser evitado sempre que possível. Pois aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalhas, sem perigo de derrota. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou a derrota serão iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo, nem a si próprio, será derrotado em todas as batalhas. Introdução. Um líder competente deve exercer critérios ao liderar suas tropas, compreendendo plenamente os diferentes tipos de soldados com os quais vai contar na batalha. Quando o exército demonstra inquietação ou ansiedade, é quase certo que surgirão desafios. É fundamental discernir o momento adequado para avançar e recuar estrategicamente. A habilidade de manobrar o grupo de forma eficaz e surpreender o inimigo despreparado é crucial. Um comandante vitorioso deve sempre possuir a autonomia necessária para tomar decisões cruciais. Conceitos. A arte da guerra é de importância crucial para o Estado. É uma questão de vida ou morte, um caminho tanto para a segurança como para a ruína. Portanto, em nenhuma circunstância deve ser subestimada ou negligenciada. 1. Estimativas. A estratégia militar é regida por 5 elementos constantes que devem ser sempre considerados: a moral, o céu, a terra, o líder e o método e a disciplina. A moral é o elo que une o povo ao seu governante, levando-o a seguir sem hesitação, desafiando perigos sem medo. O céu abrange a alternância entre noite e dia, calor e frio. A terra engloba todas as distâncias, sejam elas longas ou curtas, bem como as oportunidades de vida e morte. O líder personifica virtudes essenciais como sabedoria, sinceridade e coragem. O método e a disciplina compreendem a organização adequada do exército em subdivisões apropriadas, a manutenção das rotas de suprimento e o controle dos gastos militares. Esses 5 elementos devem ser dominados por cada general. Aquele que os compreende triunfará, enquanto o desconhecimento deles levará à derrota. O general que emerge vitorioso em uma batalha dedicou tempo a ponderar e a planejar-se cuidadosamente antes do conflito. Aquele que sofre derrota negligenciou esses cálculos. Portanto, a vitória está intrinsecamente ligada a uma preparação minuciosa, enquanto a derrota decorre da falta de planejamento. A diferença entre ambos reside na qualidade da preparação. É por meio desse discernimento que podemos antecipar as probabilidades de sucesso ou fracasso. 2. Condução da guerra. Em uma guerra real e fervorosa, quando a vitória parece distante, as armas dos soldados se tornam pesadas e seu entusiasmo enfraquece.
Lembre-se sempre: quando suas armas se tornam um fardo e seu ânimo diminui, quando suas forças estão esgotadas e seus recursos esgotados, um outro comandante oportunista logo surgirá para tirar proveito de sua fraqueza. Nenhum líder, não importa quão sábio, poderá evitar as consequências que se seguirão. Um general, uma vez que tenha declarado a guerra, não desperdiçará tempo valioso esperando reforços, nem voltará atrás em busca de suprimentos frescos. Em vez disso, ele avançará pela fronteira inimiga sem demora. A valorização do tempo, isto é, manter-se um passo à frente do inimigo, supera em importância a superioridade numérica ou os cálculos mais minuciosos de abastecimento. Traga seu armamento, mas obtenha suas provisões do inimigo. Isso garantirá que seu exército tenha suprimentos suficientes para suas necessidades. Na guerra, portanto, o foco principal deve ser a busca da vitória, não campanhas prolongadas. É fundamental compreender que o comandante das Forças Armadas é o árbitro do destino da nação, aquele em quem repousa a responsabilidade de manter a paz ou expor a nação ao perigo. 3. Estratégia. Triunfar em todas as batalhas não constitui a glória suprema. A verdadeira glória reside em subjugar a resistência do inimigo sem recorrer à luta. A forma mais habilidosa de liderança envolve impedir os planos do inimigo, em primeiro lugar. Em seguida, evitar que suas forças se unam. E depois, derrotar seu exército no próprio território. A tática menos eficaz é sitiar cidades fortificadas, pois a construção de acessos pode levar meses. Um líder astuto subjuga as forças inimigas sem recorrer à batalha, toma cidades sem impor cercos prolongados e supera reinos sem travar extensos conflitos em campo aberto. Mantendo suas próprias forças intactas, ele disputa o controle do império e, sem perder um único soldado, alcança a vitória completa. Este é o método de atacar por meio de estratagemas, de usar a espada apenas quando necessário. 4. Táticas. A responsabilidade de evitar a derrota repousa inteiramente em nossas mãos, mas a oportunidade de conquistar o inimigo é proporcionada por ele próprio. A prevenção da derrota envolve estratégias defensivas, enquanto a capacidade de derrotar o inimigo requer uma abordagem ofensiva. Permanecer em uma postura defensiva indica uma força inadequada, enquanto a iniciativa de ataque denota um excesso de força. Alcançar a vitória somente quando ela se encontra visível para todos não representa a máxima superioridade. O verdadeiro mérito reside em planejar em sigilo, movimentar-se furtivamente, frustrar as intenções do inimigo e obstruir seus planos, de modo que, por fim, o dia da vitória possa ser alcançado sem que uma única gota de sangue seja derramada. 5. Energia. Para assegurar que todo o seu contingente possa resistir ao impulso do ataque inimigo e permanecer firme, é necessário empregar manobras diretas e indiretas. No calor do combate, as táticas diretas podem ser utilizadas para coordenar a batalha, mas as abordagens indiretas são essenciais para assegurar a vitória. A tática indireta, quando aplicada com eficácia, é tão abundante quanto os céus e a terra, fluindo incessantemente como o curso dos rios. Ela termina apenas para recomeçar e se desvia para retornar mais uma vez. Em batalha, existem essencialmente dois métodos de ataque, o direto e o indireto. No entanto, a combinação desses métodos dá origem a uma infinidade de manobras. Cada método conduz naturalmente ao próximo, criando assim uma série contínua e interminável de possibilidades táticas. 6. Pontos fracos e fortes.
Aquele que ocupa o campo de batalha em primeiro lugar e aguarda a aparição do inimigo estará revigorado e preparado para o combate, enquanto aquele que chega posteriormente e é forçado a se apressar estará exausto. Se o inimigo estiver descansando, pressione-o. Se estiver acampado em silêncio, instigue-o a se mover. Posicione-se em locais que o inimigo seja obrigado a defender-se às pressas e avance rapidamente para áreas onde sua presença não seja esperada. Aquele que tem a capacidade de lançar ataques surpresa do ponto mais alto dos céus tornará virtualmente impossível para o inimigo se defender. Portanto, os lugares que devemos conquistar são precisamente aqueles que o inimigo não pode atacar. Podemos avançar e nos tornar imparáveis desde que exploremos as fraquezas do inimigo. Se optarmos por evitar o combate, podemos evitar ser detectados pelo inimigo, mesmo que as marcas de nosso acampamento estejam visíveis no chão. Tudo o que precisamos fazer é criar confusão e lançar elementos inexplicáveis em seu caminho. 7. Manobras. A ausência de harmonia no Estado torna qualquer empreendimento militar incerto, assim como a ausência de coesão no Exército impossibilita a formação de uma linha de batalha eficaz. No contexto da guerra, o general recebe suas diretrizes do soberano. Ao reunir um exército e consolidar suas forças, ele deve integrar e harmonizar os diversos elementos antes de estabelecer um acampamento. A coesão da tropa, agindo como um corpo unificado, impede que os bravos avancem de forma isolada ou que os covardes recuem individualmente. 8. Variação de táticas. Existem exércitos que não devem ser atacados, posições que não devem ser contestadas e ordens do soberano que não merecem obediência. Um general que compreende plenamente as vantagens das variações táticas é capaz de liderar suas tropas de maneira eficaz. No entanto, aquele que não compreende, mesmo que esteja familiarizado com a topografia do terreno, não conseguirá traduzir seu conhecimento em ação. Nos planos de um líder inteligente, as considerações sobre vantagens e desvantagens devem ser equilibradas. Quando nossa expectativa de vantagem é mesclada dessa forma, podemos ter sucesso na execução da parte essencial de nossos planos. Além disso, estando preparados para aproveitar as oportunidades em meio às dificuldades, podemos evitar o infortúnio. Há 5 erros perigosos que podem afetar um general: negligência, covardia, falta de integridade, impulsividade e excesso de preocupação com suas tropas. Esses são os 5 pecados comuns de um líder e podem ser devastadores para a condução de uma campanha militar bem-sucedida. 9. Exército em marcha. Aquele que não adota precauções e subestima seus adversários, inevitavelmente será surpreendido por eles. Se nossas forças não superam em número as do inimigo, isso não é uma situação extraordinária. Indica apenas que não podemos nos dar ao luxo de um ataque frontal. Nesse caso, nossa única opção é reunir todas as forças disponíveis, manter o inimigo sob observação rigorosa e buscar reforços. Um comandante que demonstra confiança em suas tropas, ao mesmo tempo em que exige a estrita obediência às ordens, estabelece uma vantagem mútua. A arte de dar ordens não se trata de corrigir pequenos erros ou sucumbir a pequenas dúvidas. A hesitação e o excesso de minúcias são maneiras eficazes de minar a confiança de um exército. 10. Terreno. Podemos categorizar o terreno em 6 tipos distintos: acessível, complicado, retardador, desfiladeiros, cumes escarpados e posições distantes do inimigo. O terreno acessível é aquele que pode ser atravessado livremente de qualquer lado. O terreno complicado é caracterizado por ser abandonável, mas difícil de ser retomado.
O terreno retardador é aquele em que nenhuma das partes ganhará uma vantagem ao fazer o primeiro movimento, criando um impasse. Quanto aos desfiladeiros, se conseguirmos ocupá-los primeiro, devemos fortificá-los vigorosamente e esperar a chegada do inimigo. No caso dos cumes escarpados, se chegarmos antes de nossos adversários, devemos ocupar as áreas claras e elevadas e aguardar sua chegada. A geografia natural da região é um aliado valioso para um soldado, mas a capacidade de avaliar o adversário, comandar as forças para a vitória e calcular com astúcia as dificuldades, perigos e distâncias é o teste definitivo de um grande general. Aquele que compreende esses aspectos e os aplica no campo de batalha sairá vitorioso. Aquele que não os entende nem os pratica, certamente enfrentará a derrota. 11. As 9 situações. A arte da guerra reconhece 9 tipos de terreno: dispersivo, fácil, controverso, aberto, de estradas cruzadas, sério, difícil, cercado e desesperador. O terreno dispersivo é encontrado quando um comandante está lutando em seu próprio território. Quando adentra um território hostil, mas não a uma grande distância, temos o terreno fácil. Uma região que não confere vantagens significativas a nenhum dos lados é considerada terreno controverso. Por outro lado, o terreno aberto é caracterizado por uma área onde ambas as partes têm liberdade de movimento. Quando uma área é a chave para 3 estados contíguos, de modo que quem a ocupa primeiro obtém o controle da maior parte do império, estamos diante do terreno de estradas cruzadas. Se um exército penetra profundamente em um país hostil, deixando para trás uma série de cidades fortificadas, isso constitui o terreno sério. Florestas montanhosas, precipícios íngremes, pântanos e áreas difíceis de atravessar se enquadram como terreno difícil. Quando uma região se estende ao longo de gargantas e só podemos sair por trilhas sinuosas, é chamada de terreno cercado. Já uma área da qual só podemos escapar da destruição, mantendo um combate constante, é denominada terreno desesperador. Portanto, em terreno dispersivo, lute. Em terreno fácil, não interrompa sua marcha. Em terreno controverso, evite atacar. Em terreno aberto, não tente bloquear o avanço do inimigo. Em terreno de estradas cruzadas, una-se aos seus aliados. Em terreno sério, faça saques. Em terreno difícil, marche continuamente. Em terreno cercado, utilize estratagemas. Em terreno desesperador, lute. Siga um caminho adaptável e ajuste-se ao inimigo até que surja a oportunidade de travar uma batalha decisiva. No início, exiba a cautela de uma donzela. Quando o inimigo lhe oferecer uma oportunidade, então, imite a rapidez de uma lebre em fuga. Quando você agir assim, será tarde demais para o inimigo reagir. 12. Ataque pelo fogo. Existem 5 estratégias de ataque usando fogo. A primeira envolve incendiar os acampamentos dos soldados inimigos. A segunda é a queima de armazéns. A terceira estratégia é incendiar comboios de suprimentos. A quarta consiste em atear fogo aos arsenais e depósitos de munições. A quinta estratégia é manter um contínuo bombardeio de fogo contra o inimigo. Aqueles que empregam o fogo como meio de ataque demonstram astúcia, enquanto aqueles que usam a água para o mesmo fim ganham uma vantagem estratégica. A água pode ser usada para bloquear a passagem do inimigo, mas não permite o saque total de seus recursos. 13. O emprego de espiões. A utilização de espiões pode ser categorizada em 5 tipos: espiões locais, espiões internos, espiões convertidos, espiões condenados e espiões sobreviventes.
Quando esses 5 tipos de espiões estão operando em conjunto, ninguém pode decifrar o intrincado sistema de espionagem, chamado de a manipulação divina dos fios. Essa é uma das habilidades mais poderosas que um líder pode ter. Espiões locais são recrutados entre os habitantes de uma região específica. Espiões internos são aqueles que se infiltram nos círculos inimigos, muitas vezes incluindo traidores entre os funcionários do inimigo. Espiões convertidos são aqueles que originalmente trabalhavam para o inimigo, mas foram cooptados para servir aos nossos propósitos. A categoria de espiões condenados envolve a execução de ações calculadas de forma aberta, com a intenção de enganar nossos próprios espiões e permitir que eles acreditem que suas informações foram inadvertidamente reveladas. Isso, por sua vez, faz com que eles compartilhem essas informações com o inimigo. É uma forma elaborada de desinformação. Por fim, os espiões sobreviventes são aqueles que retornam com informações valiosas obtidas do acampamento inimigo. Esses espiões desempenham um papel fundamental na obtenção de informações cruciais. Em resumo, os espiões são elementos vitais na arte da guerra, pois têm o poder de influenciar o movimento e o sucesso de um exército. Conclusão: a arte da guerra continua sendo uma obra influente que oferece lições valiosas sobre estratégia, liderança e sucesso, não apenas no contexto militar, mas também em áreas como negócios, política e na vida pessoal. Sua sabedoria intemporal continua a ser uma fonte de orientação para aqueles que buscam aprimorar suas habilidades estratégicas e alcançar o sucesso em diversos empreendimentos. E assim chegamos ao fim deste resumo. Espero que tenha encontrado inspiração e sabedoria nesses conceitos. Se você deseja continuar recebendo conteúdo enriquecedor como este, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este conteúdo com amigos e familiares. Obrigada por me acompanhar e até o próximo audiobook.